Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem mais uma vez as suas Bíblias, e desta vez na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 23. Efésios 1, 15 a 23. Nós já temos, desde o mês de janeiro, estudado a carta de Paulo aos Efésios, e hoje nós encerraremos o capítulo 1, capítulo 1 de Efésios. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Muitos cristãos conhecem Agostinho de Hipona, chamado também de Santo Agostinho. Só que nem todos sabem quem foi a mãe de Agostinho. O nome dela era Mônica. E Mônica foi uma jovem que casou-se muito cedo e aos 22 anos de idade deu à luz ao seu filho primogênito, no qual ela colocou o nome de Agostinho. E Mônica orou pela conversão de Agostinho durante 33 anos. Mônica teve 3 filhos, Agostinho, mais um filho do meio e uma filha caçula. Mônica orou por toda a sua família. Seu marido se converteu, seu filho do meio se converteu, sua filha caçula se converteu, mas o Agostinho, ele só se afundava no pecado. Ele vivia uma vida de impiedade, de promiscuidade. Agostinho, ele só se afundava cada vez mais na maldade do seu coração. Você oraria 33 anos por uma pessoa? Se você é mãe, como Mônica, tenho certeza que sim. Ela orou 33 anos. Com 33 anos de idade, Agostinho se converteu. É interessante que Mônica também é conhecida como a mãe que derramava lágrimas. Mônica, certa vez, ela foi orar numa igreja e um bispo olhou para ela chorando e perguntou o que era. E ela contou para esse bispo que ela chorava pelo seu filho, que quanto mais ela orava, mais ele piorava, mais pecador ele se tornava. Mas esse bispo disse o seguinte para ela: Deus há de honrar a sua oração, orando por esse filho de tantas lágrimas. Meus irmãos, como eu disse, nós oramos por pessoas, nós oramos por diversos pedidos. Como eu disse, se você é mãe, tenho certeza que você ora pelos seus filhos. Se você é mãe e tem um filho, uma filha que não é cristão, certamente você ora pela conversão do seu filho.
Os pais, igualmente, oram pela conversão dos seus filhos. Porém, uma coisa que é fato é que a oração, meus irmãos, é uma das maiores lutas na vida do cristão. Nós temos muita dificuldade em orarmos, meus irmãos. Grande dificuldade. A nossa carne não quer orar. Nós somos vencidos muitas vezes pelo cansaço, pelo sono, pela desatenção. E nós oramos, e quando oramos, oramos pouco. Quem aqui nunca pegou no sono orando? Quem aqui nunca desviou o seu pensamento orando? Nós temos grandes dificuldades para orar, meus irmãos. Tanto que os apóstolos, eles pediram para Jesus ensiná-los a orar. Jesus então ensinou a famosa oração do Pai Nosso. Paulo, ele ensinou aos tessalonicenses a orarem sem cessar. Se a oração fosse algo fácil para nós, não haveriam estes e tantos outros textos das Escrituras que nos exortassem à oração. Por quê? Porque nós oramos pouco. E isso não é uma característica apenas dos crentes, vamos chamar assim, dos crentes que estão no banco da igreja. Pastores também têm dificuldade de orar. Lá em Atos capítulo 6, quando houve uma certa celeuma na igreja de Jerusalém, porque as viúvas dos gregos estavam sendo esquecidas da distribuição de alimento, os apóstolos, eles reuniram a assembleia e disseram para que eles escolhessem 7 homens que fizessem o trabalho da diaconia. E eles, os apóstolos, se dedicariam, se consagrariam à oração e ao ministério da palavra. E eu já ensinei isso à igreja, mostrando que esse texto nos mostra que essa é a principal função de quem pastoreia a igreja, a oração. Mais até do que o ministério da palavra. Os apóstolos, eles colocam exatamente a oração em primeiro lugar no ministério pastoral. Porque sem oração o pastor é incapaz de pregar. Sem oração o pastor é incapaz de preparar o seu sermão, preparar a sua aula. Sem oração não tem como pastorear. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele sabia muito bem disso. E aqui nesse texto que nós lemos, ele vai orar pelos crentes da igreja de Éfeso. Ele vai orar por aqueles crentes. Por 2 ocasiões aqui na carta aos Efésios, Paulo ora por aqueles irmãos terrenos. E quais eram os motivos de oração que Paulo tinha? Eu pergunto para você, você ora? Você vai me dizer, sim, eu oro, gostaria de orar mais. Mas quais são os seus pedidos a Deus? O que você fala com Deus? O que você pede a Ele? Pelo que você tem orado? Na maioria das vezes, meus irmãos, nós oramos por coisas concernentes à vida terrena. Nós oramos por saúde, nós oramos pelo nosso trabalho, pelo nosso emprego, nós oramos pela nossa família, nós oramos pelos nossos bens materiais. Não é errado orar por essas coisas. Nós devemos sim orar, meus irmãos, pelo nosso sustento, pelo pão de cada dia, pelas bênçãos materiais. O problema é quando nós oramos apenas por estas coisas, porque aí a nossa visão de reino será limitada demais. Nós viveremos uma vida horizontal, apenas olhando aqui para a terra, e não olhando para a vida espiritual. Porém, Paulo, ele vai pedir a Deus, ele vai orar a Deus, meus irmãos, por bênçãos espirituais. Nós vimos aqui na primeira metade do capítulo 1, Paulo discorrendo a respeito das bênçãos espirituais que Deus nos deu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, meus irmãos. Paulo havia ouvido que aqueles irmãos, eles estavam progredindo. Então Paulo ora. E o que Paulo pede? Bom, vamos ver aqui nos versículos 15 e 16. Ele diz assim: Por isso o quê? Por tudo aquilo, por todas aquelas bênçãos que Deus deu aos crentes efésios e a todos os crentes que nós vimos nos últimos domingos,
Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em todas as minhas orações. Paulo, ele diz exatamente isso. Por isso, Deus deu a sua eleição, ele elegeu o seu povo, ele adotou o seu povo como seus filhos. Jesus Cristo, ele deu a sua redenção, ele pagou pelos nossos pecados, ele perdoou a remissão dos nossos pecados, ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, ele nos revelou a sua vontade através da palavra. Cristo também, meus irmãos, ele é a nossa herança e nós somos a herança dele. E por fim, nós fomos selados com Espírito Santo. Por causa disso, Paulo, então, ele ouviu. Como assim ele ouviu? Paulo estava preso. Cerca já de 4 anos que Paulo não via aqueles irmãos. Havia sido Paulo que havia plantado essa igreja em Éfeso. Paulo havia ficado na cidade de Éfeso quase 3 anos, evangelizando, ensinando, pregando, convivendo com aquelas pessoas. Paulo, então, mais tarde é preso. E lá na prisão, chega uma mensagem para ele, não foi via WhatsApp, não foi um e-mail, não foi por ligação, mas alguém vai visitá-lo e traz notícias daqueles irmãos da igreja de Éfeso. E quais eram as notícias? 4 anos sem se ver, 4 anos sem notícias. Quais eram as notícias que Paulo ouviu daqueles irmãos? As notícias foram as seguintes: eles têm fé no Senhor Jesus e amor para com todos os santos. Meus irmãos, os efésios haviam ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, que nós vimos aqui no domingo passado, e eles creram no Senhor Jesus Cristo, eles ouviram a palavra e eles depositaram a sua fé no nome do Senhor Jesus Cristo, eles fizeram a sua pública profissão de fé, foram batizados. Só que veja uma coisa, meu irmão, minha irmã, a fé, ela não é estática. Ok, então eu ouvi o evangelho, eu então confiei, criei em Jesus Cristo, entreguei minha vida para Ele, me tornei membro de uma igreja, fui batizado, professei a minha fé, tá, e agora? É só isso? Agora eu vou na igreja todo domingo e é só isso? Isso que é ser crente? Ser crente é frequentar uma igreja? Bom, é muito mais do que isso, meu irmão, minha irmã. Paulo nos fala que aqueles irmãos, eles tinham sim fé no Senhor Jesus, mas eles amavam todos os santos. A fé, ela não é estática, a fé conduz ao amor. O amor, meu irmão, minha irmã, ele é uma evidência da fé. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 10, o apóstolo João nos ensina o seguinte: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Quer dizer, quem não ama a seu irmão não é de Deus, é do diabo. 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora olha o 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Essa é a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos do diabo, eles só pensam nele. São egoístas, egocêntricos. Eles não pensam no seu irmão. Os filhos de Deus não. Os filhos de Deus, eles amam aos seus irmãos. E amor é muito mais do que sentimento. Amor é muito mais do que beijos e abraços e palavras afáveis e carinhosos. Amor entre irmãos é muito mais do que você cumprimentar o seu irmão no final do culto, dar um abraço nele, dar um beijo nele e falar para ele assim: vai em paz. É muito mais do que isso, meus irmãos. Amor é ação, amor é obras.
Nós não somos salvos pelas obras, nós vimos isso hoje de manhã na escola dominical. Nós somos salvos pela graça, mas a graça nos conduz a obras. É o que Paulo fala mais à frente em Efésios 2:10. Lá em Efésios 2, versículo 8, ele vai falar que nós fomos salvos pela graça, não por obras, versículo 9. E o versículo 10 de Efésios 2 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E aí eu te pergunto, quais as boas obras que você tem feito pelo seu irmão? Você é crente, certo? Você professou a sua fé, você crê no Senhor Jesus. Essa sua fé tem sido evidenciada no amor ao seu irmão, à sua irmã em Cristo Jesus. Uma igreja que crê no Senhor Jesus é formada por membros que têm relacionamentos saudáveis, que não guardam amargura, que perdoam e pedem perdão, que visitam, socorrem os que estão necessitados, seja de algo material, um serviço, uma carona, um favor, ou até mesmo quando uma pessoa te pede um conselho e você o aconselha biblicamente. Então vejam, meus irmãos, a gente sempre fala que a igreja é a família da fé. E na família nós precisamos uns dos outros, nós cuidamos uns dos outros, nós protegemos uns aos outros, nós abençoamos uns aos outros. Isso é amor entre irmãos. E se nós temos fé no Senhor Jesus Cristo, como os nossos irmãos da igreja de Éfeso tinham, a nossa fé deve ser demonstrada em amor uns pelos outros. A fé é na vertical. Eu tenho fé em Jesus, que está no alto céu, mas essa fé ela é demonstrada na horizontal. Eu amo o meu irmão que é igual a mim, a minha irmã que é igual a mim, que está no mesmo plano do que eu, está na terra. E existe mais uma forma de nós amarmos. Muitas pessoas não compreendem isso, até acham estranho isso, mas uma das melhores formas de demonstrar amor é confrontando pecado, corrigindo o irmão quando ele peca. Quando a gente vê o nosso irmão pecando, às vezes a nossa tendência é fazer vistas grossas para o pecado. A gente diz aquelas frases, ele não tem jeito, ela é assim mesmo, ele sempre foi assim, ela tem um gênio forte. Mas, meus irmãos, olha o que a Bíblia nos ensina em Provérbios 27:6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então, meus irmãos, o amor ele é demonstrado de várias formas, inclusive quando nós precisamos chamar aquele irmão, aquela irmã que está em pecado e falar: meu irmão, minha irmã, olha, você precisa se corrigir nisso daqui. Eu estou falando isso daqui para o seu bem, porque eu te amo. Porque se você continuar fazendo isso, vai ser pior, as consequências vão ser graves, vindas do próprio Deus. Então vejam, meus irmãos, o amor são boas obras, são ações, são palavras, é cuidado uns pelos outros. Quem tem fé em Deus, em Cristo, demonstra o amor pelos irmãos. Mas observe mais uma vez o versículo 15. Não era apenas para com os irmãos da igreja de Éfeso, mas Paulo diz no final do 15 que é para com todos os santos. Como assim, pastor? Todos? Sim, todos. Como é que nós demonstramos amor a todos os santos? É claro que nós não conhecemos todos os santos, mas nós podemos orar por eles, orar pela igreja espalhada pela face da terra. Você sabe, hoje é domingo, hoje é dia 3 de março de 2024, e você sabe que todos os santos, todos os crentes, de todos os lugares da terra, cultuaram a Deus hoje, estão cultuando agora, ou ainda vão cultuar. Domingo é dia de culto, não é? Então todos eles. Só que muitos desses santos, como a Juliane orou agora há pouco, não têm o mesmo privilégio que nós temos. Um templo arejado, climatizado, com luz elétrica, com equipamento de som, não tem bancos para sentar,
Alguns eles têm que se reunir debaixo de árvores, outros se reúnem escondidos, porque são proibidos de serem cristãos nos países que eles moram. Eles podem ser presos, torturados e mortos. Mas eles são crentes iguais a nós, são santos. A gente não conhece eles, é verdade. Mas o nosso amor pode e deve ser demonstrado orando por esses nossos irmãos, orando pela igreja perseguida, orando pelos missionários, investindo em missões, entregando dízimos, ofertas destinadas aos missionários, orando, enviando missionários, colocando-se à disposição, falando: Senhor Deus, será que o Senhor não quer que eu seja um missionário? Isso é amor a todos os santos, meus irmãos. Se nós temos fé no Senhor Jesus Cristo, nós amamos os crentes, os santos, não somente da nossa igreja, mas das demais também. De todas as demais, nós demonstramos o nosso amor por eles. E veja, o versículo 16, ele fala assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Como é bom saber que tem alguém orando por você, né? Às vezes a gente ouve, né? Olha, eu estou orando por você. Eu sei, porque vários irmãos já falaram isso comigo, falam: pastor, eu estou orando pelo senhor, estou orando pela sua família. Às vezes em orações públicas eu ouço irmãos orando por mim, orando pela minha família, e a recíproca é verdadeira. O pastor ora pela igreja, o pastor ora por cada membro da igreja. E era isso que Paulo fazia, ele fazia menção daqueles crentes nas orações deles. Lembra que eu falei? Paulo aprendeu com o próprio Jesus. Jesus, ele intercedeu pelos seus discípulos, lá em João capítulo 17, ele orando pelos seus discípulos, a oração sacerdotal. Romanos capítulo 8 vai nos dizer que Jesus, ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Ou seja, o supremo pastor, o nosso supremo e bom pastor Jesus, ele não cessa de interceder, de orar por nós. Ele ora ao Pai por nós. Quer coisa melhor do que isso? Como eu falei, é bom quando você ouve que alguém está orando por você. Agora você saber que o seu Senhor ora por você, Ele intercede por você, e nós oramos uns pelos outros. E pelo que Paulo orava? Paulo estava com o coração grato, Paulo estava feliz, Paulo estava preso sim, mas ele recebeu notícias daqueles cristãos, ele estava feliz, porque aqueles irmãos estavam andando na fé no Senhor, eles tinham fé e eles amavam uns aos outros. Mas Paulo tinha pedidos também. Paulo teve a gratidão por aqueles irmãos, ele não cessava de dar graças, mas ele pede, ele faz menção nas suas orações. E o que ele pede? Olha o versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor Jesus, dele. Olha o que Paulo está pedindo: pleno conhecimento dele. Ele pede, meus irmãos, para que aqueles irmãos, aqueles crentes, conhecessem. Bom, vamos pensar uma coisa aqui. Todo ser vivo, ele nasce e ele cresce. Ele tem que crescer. Um ser que não cresce tem algum problema. Vamos pegar, por exemplo, nós, seres humanos. Todos os seres humanos, eles nascem e eles começam a crescer. Se uma criança tem dificuldades no seu crescimento, existe algum problema. Existem, meus irmãos, algumas doenças, algumas síndromes que provocam distúrbios no crescimento de crianças. Isso precisa ser tratado, mas é claro que não será como aqueles que não possuem essas doenças, essas síndromes, esses distúrbios. Então você percebe o seguinte, que o saudável é que a pessoa cresça, a criança cresça, porque se ela não crescer tem alguma coisa que precisa ser investigada por um médico. E veja, você nasceu também,
espiritualmente. Você nasceu fisicamente do seu ventre materno, mas você nasceu de novo em Cristo Jesus. E aí a pergunta: você tem crescido? Ou será que você nasceu e está parado do mesmo jeito, sem crescimento? Por isso nós precisamos cuidar no crescimento da nossa saúde espiritual. Por quê? Porque eu só consigo conhecer cada vez mais o Senhor Jesus crescendo nesse conhecimento. Como é que nós fazemos isso? Usando os meios de graça que Deus nos deu. Quais são os meios de graça? Bom, a oração, a pregação da palavra e os sacramentos. Então, como é que eu cresço no conhecimento do Senhor Jesus Cristo? Primeiro, eu tenho que orar. Eu tenho que ter vida de oração. Eu tenho que orar na minha casa. Eu tenho que todos os dias separar um tempo para orar ao Senhor. Mas eu não apenas oro individualmente, mas eu preciso orar com os meus irmãos. Por isso é fundamental frequentar a reunião de oração, para que a gente possa orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros. Um segundo meio de graça, meus irmãos, é a pregação da palavra. Sim, como eu disse no início do culto, em casa a gente vai ler a Bíblia, a gente vai fazer devocional, a gente vai fazer culto doméstico. Mas a gente precisa se reunir aos domingos para ouvir a palavra. Não só aos domingos, mas em todas as oportunidades que nós tivermos, nós precisamos ouvir a pregação da palavra, porque Deus fala conosco através da palavra. Esse é o segundo meio de graça que faz com que a gente cresça no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E o terceiro meio de graça são os sacramentos. Se você nasceu de novo, se você foi salvo, você então um dia foi batizado. Um dos sacramentos é o batismo. E se você foi batizado, professou sua fé, você participa da ceia. Por isso que o crente ele tem que evitar ao máximo faltar à ceia. Porque o que nós temos aqui não é apenas um pedaço de pão e um cálice de suco de uva. É sim, fisicamente. Mas o que eles representam é muito maior. É o próprio sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E quando nós participamos da ceia do Senhor, nós crescemos, meus irmãos, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está pedindo. É isso que Paulo está orando. Paulo está orando ao Senhor, ao Pai da glória, que concedesse a eles espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Uma vez que você conhece Jesus, você se torna uma pessoa mais sábia. Quanto mais você conhece Jesus, mais sabedoria você tem. Como que você conhece Jesus? Através da revelação. Lembra que nós falamos há 2 domingos atrás? Está aqui, ó. Se você olhar no versículo, cadê? 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Isso é a revelação. Nós conhecemos a vontade de Deus, conhecemos a sua palavra. E como é que isso acontece? Isso é uma ação mútua do homem e de Deus. Como que isso acontece? Acontece da seguinte forma: você vai pegar a sua Bíblia e você vai ler a sua Bíblia. Você vai ouvir a pregação. Você pode até ouvir um áudio da Bíblia. Você vai tomar a atitude. Mas precisa também haver a ação de Deus. Por isso que o versículo 18 vai dizer assim: iluminados os olhos do vosso coração. Paulo, ele pede a Deus que os efésios conhecessem o Senhor Jesus, pleno conhecimento, conhecessem até a plenitude. É claro que isso só vai acontecer no céu. Aliás, nem no céu, porque Jesus é Deus e Deus é infinito. No céu, o que a gente vai fazer, dentre outras coisas? Vamos continuar conhecendo e conhecendo a Ele. Mas eu conheço a Ele, como eu disse, através da palavra, da oração, dos sacramentos, iluminados por Deus, o coração iluminado. Como que Deus faz isso? Olha só o que diz Gênesis
capítulo 1, versículos 1 e 3, os primeiros versículos da Bíblia. Ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus é o Criador da luz, Deus é o Pai das luzes, Ele é a própria luz do mundo, Ele é luz e nele não há treva nenhuma. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para sua maravilhosa luz, e Ele nos conduz passo a passo na luz. Ele ilumina o nosso coração. Para quê? Para a gente entender a palavra. Olha o que diz o Salmo 119, 105. Lâmpada, lembra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como é que Deus ilumina o nosso coração? Como é que Deus tira a escuridão da nossa vida, do nosso coração? É pela sua palavra. É pela sua palavra. A palavra é luz, meus irmãos, e por meio dela nós conhecemos a Jesus. Se nós formos crentes que deixa a Bíblia fechada a semana inteira e só abre a Bíblia quando vem à igreja no domingo, se nós formos crentes que negligenciam o estudo da palavra, negligenciam a pregação do Evangelho, se nós somos crentes que gastamos mais tempo com redes sociais, com televisão, com tantas outras coisas, do que dedicando-se à palavra do Senhor, como é que nós vamos conhecer a Jesus? Você só consegue conhecer uma pessoa convivendo com ela. Minha avó dizia o seguinte: você só conhece uma pessoa comendo 1 quilo de sal com ela. Você come 1 quilo de sal de uma vez só? Não, né? É impossível. Demora um tempo para comer 1 quilo de sal. Então você precisa passar tempo com Jesus, na sua palavra, para conhecê-lo. Por isso que é Deus quem faz isso. Deus ilumina o nosso coração para nós conhecermos mais de Cristo. Isso implica em 3 coisas, mais 3 pedidos que Paulo fala aqui. Ele fala de 3 coisas. Ele fala de esperança, de riqueza e de poder. Olha o versículo 18: para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Então Paulo, ele ora, ele fica sabendo dos filipenses, ele agradece a Deus pela vida dos filipenses, que tinham fé no Senhor Jesus, que amavam seus irmãos. Ele pede ao Senhor Deus e Pai que lhes desse espírito de sabedoria e conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor iluminasse o coração deles para que eles entendessem a palavra, e assim eles iam o quê? Saber a esperança do seu chamamento, em primeiro lugar. Ou seja, quando você conhece a Cristo, em primeiro lugar aqui, você tem esperança. Você conhece, você sabe a esperança do seu chamado, do seu chamamento. E você foi chamado por Deus. Você foi chamado por Deus das trevas para a luz. Você foi chamado por Deus da inimizade para a amizade com Ele. Você foi chamado da injustiça para a justiça, da desobediência para a obediência. Você ouviu o chamado de Deus o dia que você ouviu o Evangelho e entendeu o Evangelho. Deus abriu o seu coração. Ele te chamou. Ele falou a você. E aí? E aí você foi batizado, tornou-se membro de uma igreja, vem à igreja aos domingos e é só isso? É nisso que consiste o chamado de Deus? Será que o nosso chamado, ele está voltado apenas à vida terrena? Não. Observe mais uma vez o versículo 18. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Você foi chamado e Deus te dá uma esperança. Qual é a sua esperança? De um mundo melhor? Que o mercado financeiro melhore, que os preços abaixem? A sua esperança está colocada em homens? Em políticos? A sua esperança está colocada em algum parente, algum filho, algum cônjuge? Em você mesmo? Não.
Todos esses são falhos. A nossa esperança está em Cristo Jesus. E por causa disso, a nossa esperança, ela não se limita a esta vida. Mas olha o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança não está aqui. Esse mundo só vai piorar. Esse mundo jaz no maligno. Não coloque a sua esperança em homens, não coloque a sua esperança em você, na sua inteligência, na sua capacidade, nos seus recursos. A sua esperança está em Cristo Jesus, em Deus, e é uma esperança que ultrapassa esta vida, vai para a eternidade. Por isso que o crente, ele não teme a morte. Por quê? Porque ele sabe que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Ele vai para o céu, onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais angústia. Por isso, esta é a nossa esperança, a esperança de terminar todas essas coisas e estarmos com Cristo por toda a eternidade. É para isso que você foi chamado, para essa esperança. Mas, em segundo lugar, Paulo fala o seguinte, aqui no final do versículo 18: qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? O segundo pedido que Paulo faz aqui, fala a respeito da riqueza. Muita gente gostaria de ser rico. Você gostaria de ser rico? Bom, tem gente que joga na Mega Sena, na esperança de um dia ficar milionário. Tem gente, outras pessoas, que colocam as suas esperanças no mercado imobiliário, no mercado de investimentos, na esperança de um dia o mercado ser favorável e eles ganharem muito dinheiro. Outros ainda trabalham, e trabalham muito, se matam de trabalhar, não tiram folga, não tiram férias, trabalham na esperança de um dia ficarem ricos. Mas nós já vimos que a nossa esperança é diferente. A nossa esperança não é ficar rico financeiramente, materialmente. A nossa esperança está em Cristo. E Ele é rico. É disso que Paulo está falando aqui. Ele é rico. Paulo, ele ora a Deus para que Deus falasse, mostrasse aos Efésios a riqueza da glória da sua herança nos santos. Minha mãe, quando eu era criança, dizia o seguinte: eu sou rica da graça de Deus. Eu não entendi aquilo. Até que um dia eu entendi. Meus irmãos, vejam, pela graça você foi salvo. Isso é riqueza. Isso é tudo o que você precisa. Meus irmãos, de que adianta uma pessoa ter riquezas materiais nessa terra, se não tem Cristo Jesus no seu coração? O próprio Jesus, uma vez, ele contou uma história, lá no Evangelho de Lucas, de um homem que era muito rico. Ele se esbaldava na sua riqueza. E havia também um outro homem, mendigo, leproso, chamado Lázaro. E enquanto o rico, ele gastava toda a sua riqueza, esbanjava a sua pompa e o seu luxo, Lázaro, ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Você sabe da história? Ambos morreram. Lázaro foi para o céu, para aquilo que Jesus chama de o seio de Abraão. Não havia mais sofrimento na vida de Lázaro. E o rico foi para os tormentos do inferno. Do que adiantou a riqueza dele aqui? Do que adianta, meus irmãos, nós tentarmos juntar tesouros na terra? Mesmo o homem mais rico dessa cidade, mesmo o homem mais rico do Brasil, mais rico do mundo, não chega aos pés da riqueza do crente mais humilde que existe, mais pobre que existe. Você pode ser uma pessoa que não tem dinheiro, você pode morar numa casa simples, você pode não ter carro, nem moto, você pode ser uma pessoa
com poucos recursos. Mas se você tem Cristo, você é rico. Ele é o Rei. Ele é o Rei. E Ele estende este reino a nós. A riqueza da sua herança, como nós já ensinamos, nós já falamos. Ele é a nossa herança e Ele nos dará como herança aos céus, e nós somos a herança dEle. Você já imaginou o que é isso? Nós às vezes ficamos deslumbrados com coisas suntuosas dessa terra, mas a gente não sabe o que Ele está preparando para nós. É algo muito e infinitamente superior. Paulo ainda faz um terceiro e último pedido. Ele pede a Deus, no versículo 19, que revelasse aos Efésios qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Eles tinham que conhecer o poder de Deus. Alguns homens nessa terra exercem autoridade. Eles se acham poderosos, políticos, juízes, grandes empresários, homens que acham que têm o poder. São tolos. Tolos porque, primeiro, quem dá o poder para todos é o próprio Deus. Deus é que dá autoridade para os homens. Segundo, os homens, eles são finitos. Todo mundo vai morrer um dia. E aquele poder todo que ele tinha não vai existir mais. Por isso que Paulo está falando, ele orava ao Senhor Deus para que os efésios conhecessem a suprema grandeza do poder do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos pensar uma coisa aqui juntos. Quando Paulo escreveu essas palavras, sabe onde ele estava? Preso. Sabe quem achava que tinha poder? O imperador romano, os soldados romanos que guardavam a cela de Paulo. Eles se achavam poderosos. Mas Paulo fala, não é o imperador o poderoso, não são as autoridades humanas os poderosos, não são os guardas romanos que estão guardando a minha cela os poderosos. Nós temos um Deus que tem todo o poder. Ele é rico, Ele é forte, Ele é todo poderoso. E meus irmãos, isso nos mostra uma coisa. Quais são as aflições que você tem passado nessa vida? Quais são os sofrimentos que você tem passado nessa vida? Às vezes você tem sofrido na mão de pessoas que se acham poderosas. Talvez um chefe, talvez uma pessoa que te maltrata, que te persegue, alguém que se acha melhor do que você. Mas Paulo está nos mostrando aqui na palavra do Senhor, meus irmãos, que nós precisamos conhecer aquele que é poderoso de verdade. E ele é tão poderoso que diz aqui o versículo 20, que ele exerceu em Cristo, esse poder exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Olha a que ponto vai o poder de Deus. Ele ressuscita mortos. Ele ressuscitou Jesus dos mortos. Esse é o Deus que nós cremos. Para os homens poderosos, a morte é o fim. Para Deus, não. Jesus venceu a morte. É esse o Deus que você crê. É esse o Pai que você tem, a quem você ora, a quem você clama, a quem você pede. Um Deus que não tem impossíveis na sua palavra. Um Deus que tem um poder que vai além de todas as coisas, meus irmãos. Um Deus que ressuscitou Jesus dos mortos e o colocou à sua direita. O que significa isso? Sentar-se à direita significa que tem a mesma autoridade. O fato de Jesus estar sentado no trono, à direita do trono do Pai, significa que ele tem a mesma autoridade do Pai. Então, olha só, meus irmãos, qual que é essa autoridade? Ele tem autoridade sobre governos.
Mesmo que o nosso país, o nosso estado, nossa cidade venha a ser governado por políticos péssimos, o poder é dele, é ele quem reina, é ele quem governa. Mesmo que estejamos trabalhando num emprego em que os nossos superiores sejam maus chefes, é ele quem governa, é ele quem conduz todas as coisas para o nosso bem. Mesmo que a gente passe por uma enfermidade terrível, por um sofrimento físico, por sofrimentos emocionais, é ele quem reina, todo o poder é dele, ele cuida da gente. Esse é o nosso Deus, esse é o poder que ele tem. Pense comigo, tem tanto poder que criou todas as coisas com a sua palavra, tem tanto poder que destruiu a terra com água, tem tanto poder que fez de uma idosa estéril a mãe do filho da promessa, tem tanto poder que libertou o seu povo do Egito, conduziu pelo deserto e lhe deu a terra prometida, vencendo os inimigos. Tem tanto poder que ele mesmo veio a essa terra, sendo gerado no ventre de uma virgem, morreu numa cruz e ressuscitou. Esse é o Deus que você crê. Você precisa conhecer esse Deus, meu irmão, minha irmã. Mas Paulo ele vai caminhando para o encerramento da sua oração, quando ele diz no versículo 21 que o Senhor Jesus está acima de todo principado e potestade, e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele está acima de tudo e de todos. Quando fala aqui principado, potestade, poder e domínio, aqui são palavras que referem-se aos seres espirituais. Ou seja, Jesus Cristo, ele tem poder, ele tem autoridade sobre todos os anjos, todos os demônios e até sobre Satanás. Jesus Cristo, ele tem autoridade sobre tudo, sobre todos. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Todas as coisas, versículo 22, ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Como cabeça, ele governa todas as coisas, e especialmente, ele governa a igreja. A igreja não é do pastor, não é do conselho, a igreja não é de homens ou mulheres, a igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo, e ele é o cabeça. E nós somos o corpo, versículo 23, a qual é o seu corpo. Um corpo, ele só está vivo e funciona com uma cabeça. A cabeça é quem comanda todo o corpo. Se nós somos o corpo de Cristo, somos membros desse corpo, todos nós somos dependentes uns dos outros. Todos nós temos que proteger uns aos outros. Isso é o amor que Paulo falou lá no início. Mas todos nós devemos a nossa fé, a nossa adoração àquele que é o cabeça, Cristo Jesus, que tem todo o poder, toda a autoridade sobre todos nós. Por isso, meus irmãos, Paulo conclui dizendo: a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus Cristo, ele está em todos os lugares, ele enche com a sua glória toda a criação, e ele enche a igreja com o seu Espírito. Por isso, nós precisamos pedir a Ele que nos esvazie e nos enche. Como João Batista disse lá em João 3,30, convém que Ele cresça e eu diminua. Você quer conhecer Jesus? Primeiro, você tem que negar-se a si mesmo. Você tem que se esvaziar de si. Mais de ti, menos de mim. Tem até uma música da Purpose que fala isso, né, Marcos? Mais de ti, menos de mim. Essa foi a oração de Paulo, meus irmãos, a primeira oração registrada nessa carta. E aí eu encerro dizendo o seguinte: como têm sido as suas orações? Suas orações mais se parecem com uma lista de compra? Senhor Deus e Pai, me dá isso, 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 isso e isso. De novo, não há nada de errado de você pedir bênçãos materiais e físicas. Tem que pedir mesmo, mas é só isso que você pede? Você tem pedido ao Senhor que te dê conhecimento do Senhor Jesus Cristo,
iluminação para você conhecer a esperança, o poder, a esperança do seu chamamento, a riqueza da sua glória e a suprema riqueza, a suprema grandeza do seu poder? Você tem orado pela sua igreja, pelos seus irmãos? Senhor, faz dessa igreja uma igreja que conheça Jesus. Porque, irmãos, ser um cristão, ter fé em Jesus, não é apenas ser membro da igreja, não é apenas ser batizado e frequentar a igreja aos domingos. É muito mais do que isso. É conhecer a Jesus. Para isso nós precisamos orar. Ore por si mesmo. Peça ao Senhor que revele Jesus a você, para que você conheça Jesus. Ore pelos seus irmãos. Peça ao Senhor para que a igreja, a nossa igreja local, a Igreja Presbiteriana de Diamantina, possa conhecer cada vez mais o Senhor Jesus Cristo. E assim Ele vai crescer em nós. E assim Ele será glorificado. E assim nós o conheceremos e desfrutaremos de todas as bênçãos que Ele tem para nós. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.